mas se ele morrer, ele produz, e produz muito fruto. O capítulo de número 12 do Evangelho de João, ele vai se destacar pela entrada de Jesus em Jerusalém. Uns dias antes da Páscoa, Jesus chega a Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, ele é recebido por aquela entrada que a maioria da gente conhece, que todos receberam Jesus com ramos e diziam: Hosana, Hosana ao Rei de Israel, ao Rei enviado pelo nosso Senhor. E Jesus é recebido dessa forma em Jerusalém. E os judeus ficam preocupados com a posição e com o número de seguidores que Jesus começa a conquistar. E por causa disso, eles começam a dialogar entre eles, planejando como eles vão pegar a Jesus. E como haveria uma festa em Jerusalém, uma festa muito grande, onde todos os povos se reuniam em Jerusalém. A comemoração era da Páscoa, a comemoração era para o povo judeu, mas todas as cidades, todo o povo da região vinha, porque era uma festa muito grande. E Jesus entra na cidade e diz que chegam alguns dos gregos e começam a perguntar para os discípulos que querem conhecer a Jesus. E os discípulos vão até Jesus. E a resposta de Jesus é essa que eu acabei de ler. Nós ouvimos aqui um testemunho do nosso irmão José Carlos. A gente está passando por um momento muito difícil aqui na Terra. A gente está enfrentando algo que nós, de 50 anos para cá, eu creio que ninguém enfrentou. Todo mundo tendo que ficar distante, usando máscara. Tanto jovem como velho morrendo. Tantas pessoas, tanto crente como não crente, morrendo. Tantas pessoas pegando enfermidade, uns voltam. Uns, Deus opera um milagre muito grande e voltam. Outros não. E como o Zé Carlos disse, tem muita gente confusa, sem entender o porquê de tanta morte. E a pergunta é: como Deus pode deixar tanta gente morrer e não vir com a cura? E não vir com um livramento para a humanidade? Mas nessa tarde, Deus me leva a te dizer que o plano dele nunca foi para a morte. O plano de Deus sempre foi para a vida. E eu posso provar isso. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, João começa a escrever o texto assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A palavra também nos ensina que ele é o pão da vida. O próprio Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35 e versículo de número 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. No mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 4, vai falar da história de uma mulher samaritana. Era uma mulher que vivia em um adultério. Já havia tido 5 maridos, e o marido que ela estava na casa dela não era dela. A vida dela estava toda errada.
Jesus se apresenta para ela e Jesus diz: ei, se você beber de mim, se você beber da água que eu tenho para te oferecer, de você vai fluir rios e rios de água viva. Irmão, ainda eu não estou convencido, então eu vou lá para Gênesis, capítulo de número 1. Deus está criando e ele começa o seu processo da criação. E Deus cria, começa a fazer separação, cria animais, e no início ele cria tudo pela sua palavra. Mas no sexto dia, a Bíblia nos mostra que Deus desce e vai fazer o homem com as suas próprias mãos. A palavra nos mostra que Deus tira o homem do pó da terra, faz o homem do barro, forma o homem, e depois de formar o homem há um sopro, e o sopro que Deus sopra sobre o homem é um sopro de vida. O projeto de Deus nunca foi para a morte, o projeto de Deus sempre foi para a vida.